Paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 8, navegando nesse trimestre. Hoje nós vamos entender sobre um assunto muito legal para ser trabalhado em sala de aula. Hoje nós vamos desenvolver o tema Quem segue a Cristo compartilhe a mensagem da graça. Eu espero que você também seja um instrumento para compartilhar a mensagem da graça de Deus, a mensagem do Evangelho. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e compartilhar também a palavra de Deus. Coloca aí no comentário de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade. Eu quero te conhecer também em Jesus e eu fico feliz quando vocês fazem isso. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Você vai encontrar tudo isso no nosso canal Janderson Nascimento, disponível aqui no link na descrição desse vídeo e um comentário abaixo. Fica à vontade para conhecer todo o nosso trabalho em Jesus. Se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, você pode ter acesso ao meu material. De repente você quer o esboço da minha aula, com os versículos, os argumentos a mais que a gente sempre coloca além da lição, você pode ter acesso a isso. Além do que, você também pode ter acesso aos slides para dinamizarem as suas aulas da Escola Bíblica Dominical. É muito simples, é só você se tornar um dos nossos assinantes no Facilita EBD. A nossa assinatura é trimestral. Quem se torna assinante do Facilita EBD tem o benefício de receber alguns bônus, como o nosso workshop de pregação, que é muito bom, vai te edificar em Jesus. O nosso treinamento para professores da escola bíblica, que é sensacional e vai te dar uma perspectiva muito interessante sobre a composição da escola bíblica dominical. E o nosso treinamento de discipulado e evangelismo, que vale a pena para você aprender a respeito da oportunidade que nós temos de compartilhar o evangelho. Eu vou deixar de conversa. As nossas propostas estão aqui no link na descrição. Fica à vontade para analisar e conhecer os nossos trabalhos em Jesus. Então nós vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 8. Nós vamos trabalhar sobre esse tema. Quem segue a Cristo compartilha a mensagem da graça. Mas para iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição oferece para a gente. A primeira delas está no texto principal, que se localiza em Colossenses capítulo 3, versículo 11. Lê esse texto com os teus alunos e eu espero que o Senhor te edifique. Apresenta também o resumo da lição, que é muito bom você fazer isso. E apresenta também o texto bíblico, a leitura bíblica em classe, que se localiza hoje em Colossenses, capítulo 3, versículos agora 11 ao 14. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. A nossa abordagem bíblica de hoje, a respeito da lição, trabalha especialmente a partir da ótica da Epístola aos Colossenses. Essa carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo, que apresenta para a gente um principal fator no compartilhar o Evangelho da Graça. Apresenta Cristo no centro. Se você não sabe, a Epístola aos Colossenses foi escrita pelo apóstolo Paulo no período em que ele estava preso. Ele se localizava preso em uma prisão domiciliar em Roma. Conforme a Escritura, por 2 anos ele escreveu 4 cartas para poder edificar a Igreja de Deus e orientar o povo de Deus a compartilhar o Evangelho, a permanecerem firmes com o Senhor. Que cartas são essas? Ele escreveu a Epístola à Igreja de Éfeso, a Epístola aos Efésios, ele escreveu a Epístola à Igreja de Filipos, a Epístola aos Filipenses, ele escreveu uma Epístola ao irmão Filemon, e ele escreveu essa epístola à igreja de Colossos, a carta aos Colossenses, que nós vamos analisar hoje. É importante nós observarmos que o apóstolo Paulo, ele traz para a gente perspectivas teológicas importantes. A epístola aos Colossenses
traz para a gente também um verdadeiro tratado de ética e aconselhamento pastoral, além do que a nossa responsabilidade no discipulado cristão. Conforme Don Carson, não foi o apóstolo Paulo que fundou a igreja na cidade de Colossos, mas o evangelho chegou até lá. Mas como um bom pastor, Paulo então traz uma mensagem do evangelho para que o povo possa ser edificado em Jesus. Você tem a fundamentação bíblica no capítulo 2, versículo 1, descrevendo que Paulo não foi o fundador daquela igreja. Outro detalhe que nós aprendemos é que foi o pregador Epáfras que levou o evangelho àquela comunidade, e aquela comunidade cresceu, como está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 7. Paulo, como bom discipulador, como bom pastor, ele agora está orientando o povo de Deus a ser fiéis em Cristo, a caminharem com o Senhor. E tudo nos leva a crer que Paulo ele traz essa mensagem do evangelho, apontando Cristo como o centro da pregação, o centro também do discipulado, para trazer para a gente um despertamento espiritual muito profundo. Quando Paulo escreve essa carta, como eu disse para você, ele se localizava na cidade de Roma em uma prisão domiciliar, e você tem base em Colossenses capítulo 4, versículo 3, versículo 10 e versículo 18. Ele descreve que ele estava preso. A epístola foi escrita exatamente para poder combater o falso evangelho, as heresias que se aproximavam da igreja de Deus, procuravam enganar o povo de Deus. E Paulo, como um bom pastor, um verdadeiro discipulador, um verdadeiro conselheiro, ele escreve a carta para apresentar que Jesus é o centro da nossa pregação, do evangelho da graça. Jesus é o centro da teologia. A ênfase de Paulo aqui é apresentar Cristo no centro. Ele apresenta Jesus, um Jesus que é o centro da nossa teologia, que está além da filosofia grega, está além do pensamento judaico. Esse Jesus, ele é suficiente, ele é Senhor, ele é Deus. E é essa perspectiva discipuladora que Paulo apresenta. A partir dessa perspectiva também, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo também aponta indícios da nossa conduta cristã. E isso também é discipulado. Você vai perceber isso a respeito dessa perspectiva da nossa conduta lá no capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 18, onde Paulo nos ensina a como nos comportar como discípulos de Jesus. Eu espero que o Senhor Jesus hoje fale com você a partir dessa carta, que nós vamos analisar juntos, tentando retirar aqui pérolas de discipulado para aplicar na vida dos nossos alunos. E se eu já estou te ajudando hoje em sala de aula, por gentileza, deixa aí teu comentário, coloca de onde você está assistindo a gente. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto: atitudes que proclamam a Cristo. Eu gosto de apresentar para você alguns versículos antes de entrarmos no primeiro subtópico. O primeiro versículo que eu quero compartilhar com você está então em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Leia esse texto com os teus alunos e isso pode te ajudar também a dinamizar a tua aula. O primeiro subtópico, então, da nossa lição trata sobre o seguinte assunto: testemunho de vida como um ato proclamativo. E eu espero que o Senhor Jesus te use na escola bíblica dominical da tua igreja. Para o pastor Tiago Brasil, ele destaca muito bem, a partir dessa perspectiva bíblica que nós estamos entendendo sobre a necessidade de compartilhar o evangelho da graça, que é nosso papel como discípulos de Jesus, anunciar então esse evangelho, compartilhar o evangelho da graça em todas as circunstâncias da nossa vida. O discipulado e a pregação caminham juntos. A pregação do evangelho, ela traz esse princípio fundamental de anunciar Jesus, anunciar a nova vida cristã, especialmente para o novo convertido. Quando nós observamos que a igreja tem essa função de formar o caráter cristão, de apresentar a conduta cristã, de apresentar exatamente a verdadeira maneira de viver a Cristo no nosso dia a dia, nós aprendemos a partir da riqueza do evangelho como crescer em Jesus. E essa riqueza do evangelho, ela é apresentada especialmente sobre um caráter ético e moral. E quando nós analisamos a Epístola aos Colossenses,
nós vamos descobrir o apóstolo Paulo apresentando a conduta cristã, como você deve se comportar como crente em Jesus. O pastor Hernandes Dias Lopes, comentando então a respeito da perspectiva da mensagem da carta aos Colossenses, ele descreve que a epístola aos Colossenses ela é extremamente necessária para os nossos dias. Extremamente necessária por quê? Por causa do conteúdo da mensagem do evangelho que é apresentado ali, a questão do evangelho, esse evangelho que é atual, que é contemporâneo, que nos edifica, que também nos ajuda a ter firmeza em Jesus. E isso também é discipulado. Nós vivemos em um tempo de tolerância ao erro e intolerância à verdade. Se você perceber a respeito do tempo que nós estamos vivendo e as notícias que são apresentadas hoje em dia pelos meios de comunicação, você vai encontrar muito bem essa perspectiva. A perspectiva que há tolerância com o erro e há intolerância, então, com a verdade, anunciada a partir da ótica do Evangelho. Nós vivemos em um tempo em que as heresias procuram abraçar a igreja, em que a distorção da palavra procura ser presente no meio das nossas comunidades, em que as pessoas procuram retirar a verdade do Evangelho e distorcer, especialmente o Evangelho, para agradar o seu coração. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas procuram colocar o homem no centro. A mensagem do Evangelho, ao invés de ser cristocêntrica, essa mensagem passa a ter então o homem no centro. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós vivemos em um tempo em que há necessidade de estudarmos sobre o discipulado. Nós vivemos em um período em que há necessidade de ter Cristo no centro. Ele que é o dono da igreja. Ele é o Senhor dos senhores. Ele que nos edifica. Ele que nos ajuda especialmente a compreender a nossa vida. Ele que nos ajuda agora a ter uma conduta cristã. Nós vivemos em um tempo que há necessidade de reconhecermos Jesus como nosso Salvador e a renúncia ao pecado. É por isso que Paulo escreve agora a epístola aos Colossenses, discipulando aquela igreja, discipulando aqueles irmãos, apresentando a necessidade de conhecer especialmente as armas da nossa batalha. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos o verdadeiro e genuíno Evangelho. E é esse Evangelho que nós precisamos compartilhar. Com Cristo no centro da palavra. Cristo é o centro da teologia. E é esse evangelho que nós encontramos dentro da carta aos Colossenses, que nos edifica. O inimigo das nossas almas age com armas de grosso calibre contra a igreja de Deus, especialmente contra o evangelho, desacreditando o nascimento virginal de Jesus, apresentando especialmente que os milagres não são reais, que são mitos que foram agregados a Jesus, descrevendo que a morte e a ressurreição, na realidade, é um mito, é uma mentira que foi agregada ao Evangelho. O inimigo age distorcendo a palavra a partir da perspectiva da teologia liberal, ensinando que o pecado não é verdade e descrevendo muito bem que o inimigo das nossas almas, que Satanás, que ele não existe, para desacreditar a fé, para desmerecer a verdade do Evangelho. Mas não se esqueça, a doutrina de Cristo, Cristo no centro da palavra, sempre agitou o inferno. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Deus, uma igreja firmada no genuíno Evangelho, na sua posição de compartilhar o Evangelho da graça. A carta aos Colossenses é então a resposta a esse padrão mundano. A carta aos Colossenses é então a resposta a essa cultura secular, a essas filosofias que distorcem a verdade do Evangelho. A carta aos Colossenses é uma resposta a esses homens arrogantes que procuram parar a marcha da igreja. A carta aos Colossenses é uma resposta da soberania de Deus, da direção de Deus, do amor de Deus, do plano de Deus, da obra da salvação, do verdadeiro discipulado. A carta aos Colossenses é literalmente uma bandeira de vitória. A Bíblia descreve para a gente que Jesus é Senhor. A carta aos Colossenses descreve para a gente que Jesus é o centro da palavra, é o centro do discipulado e ele precisa estar no centro especialmente do nosso coração.
A Bíblia venceu os martelos dos críticos, venceu as fogueiras, venceu a perseguição. A Bíblia apontou para Cristo e continua apontando para Cristo. E a Epístola aos Colossenses descreve que Jesus é o centro da palavra, é o centro de tudo. Então pega isso e deixa Deus te usar. O segundo subtópico trata então sobre o seguinte assunto: anunciando Cristo através de uma vida que não faz o mal. Segundo o pastor Tiago Brasil, em uma sociedade em que nós estamos inseridos, que despreza os valores do Evangelho, a verdade de Deus, é sempre importante estarmos com a bandeira do Evangelho estiada, apresentada, descrita, exposta, para apresentarmos a verdade de Deus. João capítulo 8, versículo 32, apresenta para a gente uma perspectiva muito interessante também. Quando nós analisamos o processo do discipulado na igreja, nós descobrimos que o processo do discipulado traz para a gente, especialmente, a importância da grande comissão, o nosso papel como discipuladores em Jesus, de compartilhar o evangelho, de anunciar a verdade de Deus. É, na realidade, uma comissão, uma ordenança de Jesus para nós. Todos nós fazemos parte, então, desse discipulado. Você faz parte desse discipulado. Cada cristão tem a responsabilidade, então, de levar alguém a Cristo, de discipular alguém para Jesus, de anunciar o evangelho. Eu amo muito isso. Discipular, anunciar Cristo. E é isso que eu estou fazendo aqui com você também. Existem igrejas nesse Brasil que estão trabalhando na causa do discipulado. Estão trabalhando especialmente na edificação de vidas, e a Assembleia de Deus no Brasil tem essa perspectiva também. É por isso que nós precisamos observar que quando nós analisamos a doutrina cristã, especialmente a doutrina cristã enraizada em Cristo, nós descobrimos que essa doutrina edifica, ela orienta, ela guia você, ela te desvia do mal e ela te ensina agora a compartilhar o evangelho a partir do testemunho. Nós ensinamos que é necessário ter o testemunho de vida, que é necessário agora ter a transformação para anunciar Jesus. Quando nós olhamos para a Bíblia, especialmente a partir da perspectiva da carta aos Colossenses, nós descobrimos que Jesus, ele é Deus, ele é Senhor. E a igreja de Colossos estava enfrentando uma grande heresia. Muitos estavam dizendo que Jesus não era humano, que Jesus não veio em carne, estavam distorcendo o evangelho. Aí Paulão, escrevendo à igreja, ele descreve para a gente que Jesus também veio em carne. O próprio João também dá base para isso lá no evangelho, combatendo o gnosticismo. Ele disse que esse Deus todo-poderoso, Senhor dos senhores, ele habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. O verbo, que é a palavra, que é Jesus, se fez carne e habitou entre nós. Isso está escrito em João capítulo 1, versículo 14. A perseguição, a pessoa de Cristo, a divindade de Cristo, a humanidade de Cristo, ela se alastrou na história da igreja. Especialmente nos primeiros séculos, nós encontramos uma heresia que foi compartilhada por Ário, conhecida como arianismo, que ensinava que Cristo não era coigual com Deus, mas que Cristo era uma criatura de Deus. E essa heresia é compartilhada hoje por determinadas religiões. Nós precisamos compreender que Cristo é igual a Deus, possui a mesma essência de Deus, ele é Senhor. Nós precisamos compreender, a partir da perspectiva do discipulado, que o evangelho sempre é bombardeado, mas o evangelho também é uma ferramenta, é uma arma no compartilhar da palavra de Deus, é uma bomba atômica de Deus nas mãos e na boca daquele e daquela que acredita que Cristo é Senhor, que ele veio em carne, que ele tem a mesma essência de Deus, que ele é Deus. A própria perspectiva que Paulo apresenta sobre as bases do cristianismo descreve para a gente a riqueza de termos um coração sensível ao verdadeiro evangelho. E esse evangelho é compartilhado por você,
pelo teu aluno, a partir do momento em que você crê que Jesus é o Deus da tua vida e pelo testemunho pessoal que você traz e compartilha em sala de aula, no trabalho, onde você estiver. Você é servo do Deus Altíssimo. Daí então Paulo levanta a bandeira: Cristo é Senhor, Ele é o centro, combatendo a heresia que estava batendo na porta da igreja de Colossos e demonstrando que o discipulado também é eficaz. E era importante compartilhar esse discipulado com a sua vida. Já avançando, vamos então para o terceiro subtópico que trata aqui no nosso primeiro ponto sobre o seguinte assunto: anunciando Cristo através de uma vida que faz o bem. O pastor Tiago Brasil destaca para a gente de forma relevante que o mundo precisa de pessoas compromissadas em compartilhar o evangelho genuíno da graça de Deus, apresentar Jesus como o Senhor. E esse evangelho é o evangelho de Cristo. Esse evangelho que nós acreditamos, que traz a salvação a todo e qualquer pecador que se arrepende e reconhece Jesus como o Senhor. A partir da perspectiva do Warren Wiersbe, comentando a respeito da Epístola aos Colossenses, e eu quero tomar essa abordagem com você, especialmente no capítulo 1, do versículo 28 até o capítulo 2, versículo 2, ele destaca que o único objetivo da carta é apresentar Jesus através das palavras, o Jesus perfeito. E nós precisamos entender que o nosso papel também é apresentar Jesus através do nosso testemunho, através das palavras, das nossas postagens, das nossas amizades também. Apresentar Cristo de modo perfeito. O discipulado, ele guia as pessoas para a fé. Esse discipulado maduro, então, te ajuda agora a se firmar em Cristo a partir da seguinte questão: entendendo que Cristo é aquele que te leva para a maturidade cristã. Vamos levantar uma pergunta em sala de aula. Quais são os sinais, então, de uma verdadeira, de uma genuína maturidade cristã para compartilhar o evangelho? Você tem uma base, Colossenses 2:2. A primeira característica de uma maturidade cristã que compartilha o evangelho é o conforto. Por que o conforto? Porque aqui nós entendemos que o próprio apóstolo Paulo destaca sobre a necessidade de confortar os corações, de orientar esses irmãos agora em Cristo, encorajando esses irmãos a terem forças. Então, o verdadeiro evangelho, o verdadeiro discipulado, ele tem o conforto. E esse conforto agora te encoraja, te fortalece em firmeza com Cristo. A segunda característica, então, de um discipulado maduro está entrelaçada com o carinho. Esse carinho agora que é vinculado juntamente no amor. E esse carinho cristão descreve que aquele que é discípulo de Jesus, que é cristão, ele ama o próximo. Isso é característica, ele tem um coração pacificador e não agitador. A terceira característica é a característica do enriquecimento. Toda a riqueza. Paulo mencionou isso sobre todas as riquezas de Cristo. Isso está escrito em Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Você vai perceber isso a partir da própria Bíblia, em descrever que essa riqueza em Cristo não é propagado a partir da perspectiva da teologia da prosperidade. Não é isso. Mas a riqueza em Cristo é a riqueza das dádivas de Cristo, do amor de Cristo, da nossa manifestação agora espiritual de nos firmar em Jesus, de estar rico na fé, amadurecendo. Também nós encontramos a quarta característica, que é a característica do esclarecimento. Que o nosso coração seja convicto e forte no entendimento. No entendimento de compreender quem Jesus é. E aprendendo isso é maturidade cristã. Então o Paulo está ensinando para a gente a verdadeira maturidade cristã, de entender quem Jesus é para você, para a vida do teu aluno, para que esse aluno agora cresça em Cristo, se fortalecendo pela fé. Eu espero muito estar ajudando você através dessa aula e que essa aula também edifique você para a glória de Deus. Se eu estou te ajudando e você conhece alguém que precisa assistir a aula, manda esse vídeo para ele ou para ela. O segundo ponto trata então sobre o seguinte argumento: Cristo, toda a mensagem de todos. Tem aqui um versículo que você pode compartilhar. Colossenses 3,16.
O primeiro subtópico trata então sobre o seguinte argumento em sala de aula: o dever evangelístico é para todos. Paulo destaca sobre a necessidade do evangelho habitar em nós. Esse evangelho habitando em nós nos ajuda agora a compartilhar no evangelismo. Você pode ler Colossenses 3,16. Também, a partir da perspectiva do Tiago Brasil, Marcelo e Atelma Bueno, os autores do livro de apoio da lição, nós entendemos que cada cristão deve evangelizar, deve ensinar, deve pregar e fazer discípulos. E você tem base? Mateus 10:7, Lucas 9:2. E isso nos ensina que ninguém deve se esconder atrás de desculpas porque não evangeliza. Você pode evangelizar testemunhando. Testemunho é uma ferramenta eficaz para a obra do evangelismo. E é claro que esse testemunho também edifica pessoas em Cristo. Quando nós analisamos, então, a proposta da grande comissão, essa grande comissão foi apresentada por Cristo, lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, que diz assim: portanto, ide por todo mundo pregando o evangelho, ou pregai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer e for batizado será salvo. Está escrito também na Almeida Atualizada sobre todas as nações fazendo discípulos, e isso nos traz a ideia aqui de discipular. A palavra grega para discipulado ou discípulo vem do termo mateteu, que traz esse sentido de aluno, daquele que aprende. O discipulado para nós não é uma opção, mas o discipulado para nós é um mandamento divino que certifica então nosso crescimento espiritual. O discipulado para nós é uma ordenança de Jesus que nos orienta a fazer discípulos. O discipulado para nós nos ensina sobre pontos doutrinários, sobre a pessoa de Cristo, sobre a verdade do Evangelho, sobre a verdade da salvação e da obra de Deus. E a igreja e os discípulos realizaram então o discipulado. Isso está escrito em Atos capítulo 2, versículo 42, Atos 4, 1 e 2, Atos 5, 21 e versículo 28. Daí nós podemos levantar a pergunta: como então a gente pode evangelizar? Você pode evangelizar de diversas maneiras, você pode evangelizar de diversas formas, mas você precisa contar com a ação do Espírito Santo, com o trabalhar do Espírito Santo e com o Evangelho. Afinal de contas, você está anunciando Jesus. A mensagem do Evangelho ela é importante e ela é necessária e ela precisa ser compartilhada. E a mensagem do Evangelho é bem simples. Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, nos oferecendo a salvação. Somente em Cristo nós temos então a libertação de todos os pecados. Nós estávamos escravizados pelo pecado. Romanos 3:23. Nós estávamos condenados à morte, mas Cristo agora nos resgatou. Romanos 3:24. Está escrito na Bíblia que é dever de todo crente salvo em Jesus, discípulo de Jesus, como membro da igreja de Colossos, evangelizar, anunciar o Cristo, dar testemunho, oferecer exatamente a própria direção do evangelho. É interessante que você precisa também descobrir alguns princípios para poder evangelizar alguém. O primeiro passo para você evangelizar alguém é orar, pedindo a ajuda de Deus para estar preparado. Em segundo lugar, você também precisa viver o evangelho e dar esse testemunho do evangelho. Em terceiro lugar, é muito importante você tratar as pessoas que você estiver evangelizando com muito amor e com respeito, pois você é um evangelista. Em quarto lugar, a evangelização, ela deve ser uma evangelização clara, uma conversa aberta. Você não só fala, mas você também escuta e deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar no coração do próximo. Em quinto lugar, é importante você falar a verdade de Cristo. Em sexto lugar, também é importante você aproveitar cada oportunidade para anunciar Jesus orando pelas pessoas. É essa a nossa perspectiva em compartilhar o Evangelho. O segundo subtópico do nosso segundo ponto trata então sobre o seguinte assunto: Jesus é a ordem e a causa de todas as nossas capacidades evangelísticas. O pastor Hernandes Dias Lopes comenta que o evangelho e o evangelismo nasceram então no coração de Deus.
foram concedidos por Deus desde a eternidade. O Evangelho é poder de Deus. E a base bíblica está em Romanos capítulo 1, versículo 16. E esse poder de Deus está disponível para todo aquele que nele crê, mediante a fé em Jesus. A partir da perspectiva do pastor Tiago Brasil, nós entendemos que nós, como cristãos e discípulos de Jesus, devemos nos esforçar para anunciar o Evangelho. Devemos nos esforçar para anunciar o Cristo, para tornar Cristo conhecido através das boas novas da salvação. É nosso papel no discipulado cristão evangelizar, discipular, levar as pessoas às boas novas. É importante entender que o discipulado ele é um processo de amadurecimento cristão. Daí a necessidade também de caminhar com os irmãos em Cristo Jesus, orientando-os a crescer em Cristo. O processo de discipulado ele tem o objetivo de instruir o novo convertido agora à maturidade cristã. Daí a necessidade do discípulo, o novo convertido, ir evangelizar com alguém, acompanhando alguém, para aprender a partir dos exemplos. Eu, por exemplo, fui discipulado por alguém na prática do evangelismo. Você também precisa ser discipulado por alguém. É importante nós observarmos a partir dessa... E essa nova experiência discipuladora nos leva agora ao amadurecimento em Jesus, reconhecendo agora Cristo como Salvador. O próprio Pedro destaca isso lá em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. O nosso crescimento espiritual deve ser um crescimento que traz essa maturidade cristã. Paulo descrevia esse crescimento e a necessidade do mesmo para os irmãos da igreja de Colossos, apontando Cristo como Salvador e o centro da palavra. Já avançando, espero estar ajudando você. Se eu estou, se inscreve no canal também. O terceiro subtópico trata então sobre o seguinte assunto: o que importa na nossa pregação é Cristo. Conforme o pastor Tiago Brasil, ele traz também uma perspectiva muito interessante para a gente, dizendo que você foi chamado para ser um representante de Cristo, e não somente um representante de uma religião, mas você foi chamado para ser discípulo de Jesus. Isso é discipulado. Então destaca isso em sala de aula com os teus alunos. O conteúdo da Epístola aos Colossenses apresenta para a gente a supremacia de Cristo. E essa supremacia de Jesus aponta Cristo como centro. Eu vou pegar só o conteúdo da carta. Se você quiser tomar como anotação, vale a pena você fazer isso. Você apresenta a relevância, então, dessa carta em apresentar Cristo como centro. E a nossa pregação, o nosso evangelho, deve apresentar também Cristo como centro. Por exemplo, capítulo 1, versículo 15 a 23, aponta para a gente a pessoa e a obra de Cristo. Olha só como Cristo está no centro na carta aos Colossenses. Capítulo 2, versículo 8 ao 23 agora, você vai descobrir as advertências contra as heresias e falsas doutrinas que procuravam trabalhar contra a igreja. E apresenta Cristo como centro também aqui. Capítulo 3, versículo 1 ao 4 agora, nós vamos entender sobre a necessidade da nossa união com Cristo, como cristãos, como discípulos. Então, Cristo está no centro. Lembre-se que a nossa pregação, que o nosso evangelho precisa ter Jesus no centro. Ele é o dono da obra, ele é o dono da igreja, ele é o teu dono. Então pega isso, a partir dessa perspectiva, nós entendemos que ele morreu em nosso lugar, ele é o centro da obra, ele é o Cordeiro de Deus. João capítulo 1, versículo 29. Ele é o Cristo, ele é o Deus vivo que habita entre nós. Isso está em João 1,14. Ele é aquele que nos ofereceu a salvação, e todo aquele que tem um encontro com Jesus tem um encontro com essa salvação demonstrada no grande amor de Deus. João 3,16. E já avançando para fechar a aula, terceiro e último ponto, destaque então sobre o seguinte argumento: pregando o amor. Base bíblica. Você pode ler um versículo e compartilhar antes de entrar nesse primeiro subtópico. Colossenses 3, 23 e 24. O primeiro subtópico do terceiro ponto trata então sobre o seguinte assunto: corresponda à honra de ser chamado por Cristo. Seja um discípulo de Jesus. Esse é o nosso papel. O pastor Tiago Brasil também destaca que nós não fomos chamados para ser discípulos para agradar as pessoas, mas nós somos chamados para compartilhar o evangelho. Porém, esse não agradar as pessoas não quer dizer que você precisa ser rude, grosseiro.
Não, é no sentido de descrever que nós não somos chamados para ser discípulos para abraçar o erro e o pecado, mas para apontar para Cristo, para a novidade de vida. O Hernandes Dias Lopes descreve que nós fomos escolhidos por Cristo. Colossenses 3:3. Nós pertencemos a Cristo e não ao mundo. Nós somos de Cristo e a nossa vida deve exercer esse papel de agradarmos a Deus. O Russell Shedd destaca também a respeito da nossa conduta cristã. Ele apresenta que nós somos chamados para combater as heresias. Especialmente lendo a carta aos Colossenses, o gnosticismo estava querendo se aproximar da igreja. E a igreja agora começa a combater isso. Nós estamos debaixo de Cristo, debaixo da graça de Cristo como discípulos, e nós devemos então aproveitar esses tesouros escondidos de Deus para revelar ao mundo a verdade do Evangelho. Colossenses 2:3. A igreja, ela está glorificada em Cristo. Isso está em Colossenses capítulo 3, versículo 4. A igreja, ela está guiada por Cristo, porque Cristo está à direita do Pai. Isso está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18. E muito em breve nós teremos um encontro com ele. Nós somos de Cristo, e por sermos de Cristo, é nosso papel e responsabilidade agora de louvarmos a Cristo e sermos guiados por ele, nesse mundo mau que segue então a partir dessa ótica da maldade, guiado pelo pecado. Em segundo lugar, como segundo subtópico desse terceiro ponto, eu quero destacar então sobre a seriedade da evangelização. Pastor Tiago Brasil descreve que aquele que foi alcançado pelo evangelho deve então viver o evangelho e pregar então esse evangelho de Cristo a partir dos critérios que o evangelho apresenta. Quais critérios o evangelho apresenta para a gente a partir da leitura de Colossenses? O primeiro critério que nós encontramos é que a salvação implica em uma mudança radical sobre o domínio de nossa vida. A nossa vida estava sendo guiada pelo pecado, mas a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, somos libertos do pecado e do domínio de Satanás. Agora pertencemos a Cristo. Fomos retirados do reino das trevas para o reino da luz. Esse domínio descreve então a glória de Cristo. Em segundo lugar, Deus pagou um altíssimo preço pela nossa redenção. Quando você percebe esse critério, você descobre que esse altíssimo preço foi ter oferecido o seu Filho amado no nosso lugar. E o Cristo agora nos compra por preço de sangue, do domínio do pecado, nos libertando então de todo o pecado, para pertencermos agora a Deus, nos comprando para Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Terceiro, Deus pagou esse alto preço, não a Satanás. Tem gente que entende que foi a ele, mas não foi, mas a si mesmo. Isso revela então a soberania de Deus. O nosso Deus é santo. E o pecado, ele procura atingir a santidade de Deus. Mas a justiça de Deus, ela entra contra essa ação. Então Deus, que é santo, é Senhor, que nos amou primeiro, para não sermos punidos pela sua justiça, ele então providencia o resgate, o preço pago através do sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus em nosso lugar. E aqui nós aprendemos que Cristo se oferece por nós, ao próprio Deus, vencendo especialmente o diabo e o pecado, e nos comprando para Deus, para a glória e honra do Senhor. Em último lugar, o terceiro e último subtópico destaca para a gente sobre o seguinte argumento: só há pregação do evangelho onde há amor. O pastor Tiago Brasil finaliza a lição, então, descrevendo para a gente que o apóstolo Paulo, a partir da leitura da carta aos Colossenses, sinaliza a importância do amor, do discipulado, experimentado então nesse novo nascimento com base em Colossenses 3:13. Nascer de novo é receber a capacidade então de viver para a glória de Cristo. João 1,14, reconhecendo a Cristo. O milagre do novo nascimento então nos conduz a compartilhar esse amor a partir da mensagem do Evangelho, a mensagem da graça de Deus. O Hernandes Dias Lopes destaca que o novo convertido ele tem a responsabilidade de apresentar Cristo. Colossenses 3, 1 e 2.
é nosso papel como servos. E o nosso papel é anunciar especialmente esse Cristo eterno. E aqui nós aprendemos algumas perspectivas. A primeira delas está em Colossenses 3:1, que aquele que é novo convertido deve buscar mais de Cristo do que da glória desse mundo. A segunda delas é que aquele que é novo convertido, ele deve buscar mais das coisas do céu do que as coisas da terra. Colossenses 3:2. Esse é o nosso papel, de servir a Cristo em amor, de servir a Cristo em graça, em responsabilidade, para a glória de Cristo. O nosso papel é aspirar às coisas do céu, anunciando Jesus, compartilhando o evangelho da graça. E eu espero que essa aula possa ter ajudado você para a glória de Deus. E se eu contribuir com você, por gentileza, tira uma foto, me marca no Instagram, deixa teu comentário aí porque me ajuda muito. Coloca o nome da tua cidade para a glória de Deus. Se você quiser, o nosso material está disponível no link na descrição para quem se torna assinante. Fica à vontade para conhecer esses trabalhos em Jesus. E eu espero que o Senhor possa te edificar. Olha, que Deus te abençoe. Compartilha também na tua rede social esse trabalho, essa aula, para que vidas possam ser edificadas em Jesus. E se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo agora. Jesus te ama. Aceite a Jesus como teu Salvador. O nosso papel aqui é compartilhar o Evangelho para você. Você pode aceitar Jesus através de um comentário, deixando aí, eu quero Jesus. Nós vamos estar orando por sua vida. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto do Tiago Brasil, do Marcelo e da Thelma Bueno. É o texto de apoio da lição. Vale a pena você ter esse material em mãos. E você pode ter esse material em mãos pelo site da editora CPAD. Vai lá, pede o seu, compra. Vale a pena mesmo você ter esse recurso para acrescentar nas suas aulas. Outro texto que eu quero indicar para você é do Timóteo Carquer, Proclamando Boas Novas, para você entender uma perspectiva sobre o discipulado e evangelismo também. Muito bom esse material, da editora Palavra. Vale a pena você conhecer esse trabalho. Também tomei como base esse comentário do Hernandes Dias Lopes para poder descrever especialmente o contexto da carta da Igreja de Colossos, construído hoje em sala de aula. É claro que te aguardo por aqui na próxima lição, que nós vamos tratar sobre o seguinte assunto: quem segue a Cristo aprende novos valores. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.